O Corinthians cogita trocar seu patrocinador master? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta às últimas do mercado bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. E sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele, né? Centroavante, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Fulham e já foi especulado em vários clubes brasileiros. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, entre outros. E a boa notícia é de que o Carlos Vinícius fica livre do seu contrato com o Fulham da Inglaterra em julho e já pode assinar um pré-contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius, e ele deixou bem clara a chance real de volta do jogador ao Brasil. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Tem grande chance de o Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, disse o empresário. Como eu contei, o vínculo se encerra em junho, em 30 de junho, mas o Fulham tem até 31 de maio para exercer uma prorrogação automática do contrato. Tudo leva a crer que o Fulham não fará isso, até porque a temporada do Carlos Vinícius é ruim. Ele só esteve em campo em duas oportunidades, nos minutos finais de uma partida em dezembro, nos minutos finais de outra partida em fevereiro. Então a maior tendência é de que o Fulham o libere e o Carlos Vinícius enfim possa realizar esse sonho de voltar ao futebol brasileiro. Atleta que já passou por Benfica, Tottenham, Mônaco, PSV, Galatasaray, entre outros. A temporada de maior destaque foi em 2019 e 2020, vestindo a camisa do Benfica com 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. O Gabriel Nascimento quer saber se há alguma atualização sobre Betano e Corinthians. Você chegou agora? Prometo que vou te atualizar sobre o tema, tá? Até porque consegui respostas ao longo da live. O Ademir Quintino contou que o Andrei, o filho dele, segue negociando com o time nordestino. Boa. Deixa eu tentar apurar essa história do Evangelista. Boa noite. Descobriu algo sobre o Evangelista? Jogador que pertence ao Red Bull, tem negociação fechada com o Palmeiras, mas teve dificuldade no primeiro exame médico. Ele foi submetido ontem a uma segunda bateria de exames. Vou tentar também como uma fonte palmeirense. Vamos lá. Assim que tiver resposta também já conto para vocês, tá? Acabei de chegar aqui na live, pode passar um resumo sobre o Corinthians e sobre Firmino? Tava contando que eu conversei com o Roberto não, com o José Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, sobre Roberto Firmino. E ele assegurou que o Firmino não será contratado. Se o Firmino vier ao Brasil, a prioridade será o Corinthians. Firmino já se declarou corintiano de infância e com a vontade, o sonho de realizar esse desejo. Mas a prioridade do Firmino hoje, dele e da esposa dele, é de voltarem para a Inglaterra. E existe uma especulação de que o Arsenal tem intenção de contratá-lo, tá? O Corinthians ganhou de 2-0 sem correr risco. O Palmeiras ganhou de 1-0 com um pênalti roubado. Felipão, eu falei que Palmeiras e Corinthians passaram pela fase de mata-mata com problemas ou com decisões de arbitragem a seu favor. Isso acho que é indiscutível, né? Quando o Carrilho dá um carrinho no Cleison e não toma o cartão vermelho, há um erro que é muito menor, é verdade, do que o erro do pênalti dado para o Palmeiras, porque o pênalti se transforma num gol. A expulsão do Carrilho não era determinante como foi o pênalti de ontem, mas foram dois clubes que passaram com erros de arbitragem a seu favor. Com informação importante no Corinthians. Timão pode trocar a Esportes da Sorte por outra casa de apostas esportivas? Samir Carvalho, meu amigo, do canal no YouTube chamado Café do Setorista, garante que Corinthians e Betano andaram conversando nos últimos dias e que a ideia era estabelecer uma parceria para que a Betano chegue e a Esportes da Sorte precisaria sair do Timão.
Confesso que me surpreendi com a notícia, até porque a Esportes da Sorte já passou por momentos bastante delicados e o Corinthians foi, dos clubes parceiros da Esportes da Sorte, aquele que mais ficou firme com a patrocinadora. Nesse momento de estabilidade da Esportes da Sorte, me surpreenderia qualquer movimento do Corinthians. De qualquer forma, durante o programa do Nicola dessa terça-feira, entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo, que disse desconhecer qualquer relação ou negociação com a Betano. Ele ainda entrou em contato com o pessoal do marketing, que seria o responsável por uma negociação em andamento. O marketing corintiano também negou. Não sei se também o Corinthians admitiria tratativas com uma outra empresa, tendo o contrato com a Esportes da Sorte. O vínculo com a atual patrocinadora Master só se encerra em junho de 2027 e garante 103 milhões de reais por ano. Nessa conta estão incluídos os pagamentos de parte dos salários de Memphis Depay. Bom, minha apuração é de que o Corinthians assegura não ter tratativas. Betano, que já teve participação com vários clubes de futebol, como por exemplo o Fluminense e o Atlético Mineiro, nesse momento se concentra em dar nomes a competições nacionais. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre o patrocínio Master do Corinthians e eu conto pra vocês. Timão que faz jogo absolutamente decisivo nessa quarta-feira, precisa vencer o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena por pelo menos 4 gols de diferença para chegar à fase de grupos da Libertadores. Em caso de vitória por 3 gols, a decisão vai para pênaltis. Qualquer outro resultado e o Corinthians estará eliminado da Libertadores e vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana. Vai dar Corinthians, vai dar Barcelona, o que dá? Já usa o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Rodrigo Garro. O camisa 8 do Corinthians está jogando no sacrifício. E assim será nos 2 próximos jogos absolutamente fundamentais. Nessa quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, jogo valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. E no domingo, primeira partida final do Paulistão contra o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians admite que o Rodrigo Garro tem sofrido com muitas dores no joelho, o mesmo joelho que lhe impediu de participar dessa temporada de 2025 desde o começo. Ele fez toda uma preparação diferente. A grande verdade é que o Garro tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. E a consequência disso são várias dores no joelho. Para a partida contra o Santos, que terminou com vitória por 2-1 e gol do Garro, ele precisou de uma infiltração. Quando você recorre a um método muito tempo praticado, mas que no futebol de hoje em dia tem caído em desuso. Garro promete estar à disposição tanto para o confronto contra o Barcelona quanto para o jogo contra o Palmeiras, mas, repito, vai jogar na base do sacrifício. Argentino que nessa temporada soma 8 partidas, 1 gol e 1 assistência, ele só conseguirá estar bem quando tiver muito tempo para se recuperar e para fazer fisioterapia. Para completar em relação ao Corinthians, contar que Ramon Dias chegou a 50 partidas no comando do clube. São 27 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, 63% de aproveitamento dos pontos, se igualando em aproveitamento ao Fábio Carille. Só para completar o vídeo, contar sobre o interesse de 2 clubes cearenses em atletas do Corinthians. O Ceará, muito animado com o início de Pedro Raul, já procurou o Timão para tentar uma contratação em definitivo. O Vovô não quer pagar os 25 milhões de reais desembolsados pelo Corinthians junto ao Toluca, mas a ideia é que o Timão ajude o Ceará a assumir os direitos federativos do atleta. Jogador que nesse início com a camisa do Vovô tem 3 gols e 1 assistência em 3 partidas. Pedro Raul já caiu na graça do torcedor cearense. Já o rival do Ceará, o Fortaleza, tem a intenção de contratar o volante Charles, gaúcho de 28 anos de idade que perdeu espaço no time do Ramon Dias em 2025. O Charles quase foi parar no Ceará alguns dias atrás, o negócio não avançou e agora o Fortaleza promete vir forte. Na tentativa de empréstimo com opção de compra, as conversas existem e aí vale a lembrança de que o Charles já fez sucesso na capital cearense, vestindo a camisa do Ceará entre 2020 e 2021. Você, na condição de dirigente do Corinthians, venderia o Pedro Raul por qual valor? E toparia fazer negócio pelo Charles? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. É quem a gente está falando, do Coringão, que joga daqui a pouco contra o Barcelona de Guayaquil. Até rimou. Enfim, daqui a pouco o Coringão vai jogar contra o Barcelona. E o Corinthians precisa fazer 4 gols de diferença no tempo complementar para poder passar
da partida sem a necessidade de ir para os pênaltis. Já tinha um desafio muito difícil, mas dá para fazer 2 minutos, 2 segundos e não tomar nenhum gol. O Coringão vai estar na final aí da Libertadores, muito possivelmente, que o time do Corinthians é o maior time do Brasil. Valeu, um grande abraço no coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, rapaziada.